Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de introdução aos processos de fabricação, cuja sigla é esta 02317, do curso presencial da Universidade Federal do ABC. Eu sou Leonardo Mazariol e falarei sobre um assunto interessante, pelo menos eu considero muito interessante, que são os processos especiais. Antes de começar, eu já mostro essa imagem que essa criança que vocês estão vendo aqui chama-se AMD Ryzen, que é o processador da AMD que está destruindo a Intel por causa do processo de litografia em 7 nanômetros. Processo do que de 7 an? Nós vamos entender isso ao longo da aula de hoje. E note que eles são chamados de processos especiais porque envolve os circuitos eletrônicos, e são muito diferentes, né? Ou seja, eles são, em geral, uma combinação de outros processos. Então, por isso que são chamados de processos especiais, ou diria até processos específicos, né? Bom, vamos ao resumo do que será falado hoje. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o que são, ou seja, do que se trata esse tal de processamento de circuitos integrados, e depois nós falaremos de algumas tecnologias de micro e nanofabricação. Antes de mais nada, nós precisamos entender do que se trata esses circuitos integrados, assim, o que diabos é isso? Então a gente começa com essa imagem do que é a primeira CPU da Intel, então Intel 4004, que revolucionou, enfim, não vou nem dizer revolucionou, ela começou essa ideia toda. E por trás dessa ideia do um chip de circuito integrado, nós temos a chamada Moore's Law. Então, um cara resolveu criar essa Moore's Law, que na verdade empírica, mas ela diz que o número de transistores num circuito integrado dobra aproximadamente a cada 2 anos. E isso se mantém até hoje, claro, com algumas variações. Vocês podem perceber que não é uma linha reta, aqui é escala logarítmica, é, mas vocês vão perceber que essa é uma tendência que de fato segue, e a gente vai entender como que isso acontece. Então, a principal mudança tem a ver com o tamanho do transistor. E claro que o preço do produto também vai variando, mas isso a gente vai entrar em detalhes. E aqui eu fiz algumas observações, infelizmente ele dançou aqui. Não, mas acho que está certo. Bom, vamos lá. Então a gente começa com o Intel 4004 em 1970, e aí a gente vai, enfim, digamos que é uma época que eu acho que nós não tínhamos, nem os pais, bobear os avós de vocês tinham acesso a isso, mas você tem o Intel 8086, né? Ou seja, foi o primeiro 86 que tinha, e aí você passa a ter o 186, 286, o 486 famoso, e aí eu fiz algumas bolinhas como sendo os computadores que eu tive, tá? então aqui nós temos essa primeira bolinha é um que não está de fato. Você tem que entender por que essa bolinha tá fora do lugar aqui. Mas enfim, meu primeiro computador foi Ah, não, de fato. Na verdade, eu tive um computador que era uma espécie de 486, mas eu comprei ele, né? Ou seja, na verdade eu não comprei, né? Eu era uma criança. Eu ganhei esse computador em 94, quando estava começando as importações e tal. Então o preço caiu bastante, mas ainda assim era muito caro. E ele era um 486, então eu coloquei aqui. E aí depois eu tive um K5, que é esse processador. Depois eu tive um Pentium 2, que é essa terceira bolinha aqui. Depois eu tive o meu primeiro AMD, que eu achava o máximo, isso lá quando eu entrei na faculdade em 2003. Depois eu tive um notebook que era isso em meados de 2000 e... Na verdade eu comprei em 2008, que eu já trabalhava e tal, mas ele só foi... mas era uma tecnologia mais antiga, né, como sempre, então aqui é uma tecnologia de em torno de 2006, mas eu comprei em 2008. E finalmente chegamos ao o que é parecido, né, com os meus chips aqui, que nós estamos falando de uma tecnologia
de em torno de 2014, 2015, tá? Então, claro, nós continuamos aqui em 2020 e você tem o Ryzen que realmente bagunça tudo isso aqui. Mas como que você faz mais transistores num chip? A ideia é muito simples. Você reduz o tamanho. Então, se uma válvula, né, ou seja, que faz esse controle, né, ou seja, a válvula é um transistor, né, um tipo D, né, faz a mesma função de controlar a corrente. Então, se nós temos um tamanho de 30 milímetros mais ou menos, a gente começa a ter a miniaturização em torno da década de 50 e surge o transistor, né, o MOS, né, que é de metal oxidado. E depois você passa a ter, quando a tecnologia realmente vai para uma redução de tamanho importante, você passa a ter o circuito integrado. Então você já consegue juntar tudo no mesmo, no mesmo encapsulamento. Isso aqui eu achei interessante, até coloquei o link para vocês, que é uma descrição do como que funciona essa ideia da Moore's Law. E ele vai descrevendo de forma bem interessante. E aqui nós temos algumas referências, então, por exemplo, o tamanho de uma moeda, né? Então, e aqui a gente já vai para o tamanho de uma bactéria e aqui do tamanho de um átomo. Então são essas três linhas pontilhadas. Então, conforme você tem grandes avanços de redução do tamanho do transistor, então aqui a gente chega na litografia de 22 nanômetros, você consegue colocar mais transistores no mesmo, numa área menor, num volume menor, e claro, isso consome menos energia. Menos energia, maior eficiência energética, então, a mesma energia que eu coloco, eu consigo tirar muito mais processamento. E claro que chegamos aqui ao ano de 2019, 2020, que o Ryzen 3, que ele chega num processo de litografia de 7 nanômetros. E aqui, claro que a gente vai caminhando para um ponto meio crítico que você não vai conseguir chegar, de fato, num único átomo. Mas eu falei em litografia, do que se trata a litografia? A litografia, na verdade, ela é uma técnica muito antiga. Então, o nome vem desse processo de utilizar pedras para fazer desenhos. Então, você, na verdade, pinta uma pedra, preparada, claro, e aí você transfere isso para um papel, por exemplo. Então, mas a gente não está falando de circuitos elétricos, eletrônicos, do que diabos é isso? O nome litografia vem dessa ideia de que você faz um desenho numa pedra plana e reproduz em papel. A ideia é que você cria, através de graxa, né, ou seja, óleo e água, uma repulsão da tinta. Então você, na verdade, faz uma impregnação na pedra com óleo, e quando você vai jogar uma tinta base água, ela não vai aderir à parte que tem óleo. Então ela vai ficar, ela vai expulsar a tinta na parte que não tem interesse. Então quando eu for, de fato, imprimir num papel, o papel vai absorver a tinta da parte que eu queria, né? Ou seja, então a ideia de que você usa positivo e negativo para criar o padrão. Bom, guarda essa informação da litografia e em seguida eu vou explicar do que se trata. Então, primeiro, quando a gente fala em circuitos integrados, chips, etc., a gente fala muito dos wafers de silício. Então, o wafer, primeiro, ele precisa de uma matéria-prima de óxido de silício muito puro. Você, na verdade, faz você faz um processo para deixar praticamente silício puro. Então, tem várias operações. Tem até um vídeo que vocês vão poder assistir explicando exatamente como que você faz esse processo. E aí depois você cria um lingote de silício. Então você cria um monocristal de silício. E claro que a partir desse lingote você vai fatiá-lo e depois você vai proceder à fabricação.
Bom, primeira coisa com relação ao wafer. Você precisa desse substrato de silício monocristal. E ele tem que estar orientado numa direção específica. Então você tem de fato crescer esse cristal para depois você criar os seus wafers. Então o processo mais utilizado chama-se, eu não consigo pronunciar isso aqui, mas acho que deve ser Czochralski. Consegue um diâmetro em torno de 400 milímetros e um comprimento de 3 metros. Então é um processo que tem as suas limitações físicas para você criar esse monocristal. Mas, como que você transforma esse monocristal, né, ou seja, esse volume, em wafers? Primeira coisa, você pega esse lingote, corta as extremidades, que são partes em geral que não conseguem ser utilizadas para nenhum processo. Então provavelmente ele retorna para o início do processo. Depois você tem uma retificação na superfície externa, para realmente ficar com esse aspecto circular aqui. Depois você tem um corte de fato, uma espécie de fatiamento. Só que é o seguinte, não é um fatiamento tão simples, porque você precisa assegurar que tem um excelente paralelismo. E nesse caso, você pode tanto cortar com um disco digamos, usando o disco por sua extremidade, ou então um disco maior, do qual, ou seja, como se fosse um anel, e você corta com a parte interna. Então, isso só para dizer que existe a técnica até para cortar direitinho o wafer. E aí depois você tem um arredondamento da borda, né? Ou seja, você precisa deixar um pequeno raio, porque senão ele fica muito frágil. Você faz uma corrosão química nessa superfície para proteger. E depois você faz um polimento para deixar bem lisa essa superfície para você utilizar o processo de litografia. Tem uma limpeza química e você também faz uma oxidação para formar um óxido de silício na camada. Tá, tem muita coisa aqui. Tem um vídeo explicando sobre como se fabrica um wafer. Ele é longo para os padrões de aula, né? Tem em torno de 4 minutos. Vale a pena assistir, estará naquela lista de vídeos para vocês assistirem. Agora, voltamos à ideia da litografia. Qual que é... na aula passada eu comentei que eu não gostava de chamar aquele outro processo o processo de manufatura aditiva. Ou será que... Eu tô achando que isso foi de uma... Agora eu já confundi, mas... Em geral se chama o processo de polimerização em cuba de estereolitografia, né, em 3D. Enfim, aliás, estereolitografia, o processo de impressão em 3D, em polimerização em cubo usando raio V, etc. Eu não gosto muito desse termo, porque enfim, aqui fica mais claro porque o processo de fotolitografia, ou litografia ótica, é a ideia de você utilizar uma máscara de vidro, no caso seria o que está sendo mostrado aqui à direita, e a gente vai usar uma radiação luminosa para expor determinado revestimento que eu colocar no wafer. Portanto, o que eu faço? Eu posso tanto usar um fotoresiste positivo ou negativo. Então, vamos às partes e etapas. Primeira coisa, eu coloco uma camada que é fotorresistivo, por isso que chama-se de resiste. Ele pode ser positivo ou negativo, o fato é que conforme eu coloco essa luz, né, ele pode corroer ou não. Resultado, quando eu coloco essa máscara, eu posso deixar positivo ou deixar negativo o padrão da máscara. Bom, dessa forma,
eu preciso de uma máscara para cada camada que eu estou criando do meu chip. Então são várias dessas máscaras para criar o processo. Então, o que é essa máscara? É um vidro, né, de altíssima qualidade, claro, como vocês podem imaginar, e você tem um filme bem fino determinando qual que é esse padrão. Então, existe uma tecnologia importante na criação dessa máscara. O fotoresist positivo, ele se torna mais solúvel na solução, né, que vai ficar imersa, quando eu ataco com a luz. E o negativo se torna menos solúvel conforme fica exposto. Em geral, o positivo dá uma resolução melhor. Então aqui mostra a ideia de que você tem esse... Acho que vale a pena aumentar aqui. Vamos aumentar aqui, vai ficar mais fácil de enxergar. Então, não gostei disso. Então, mostrando isso aqui, você vai ter uma luz ultravioleta, e aí você tem a máscara, e a máscara vai ter um padrão opaco que não vai deixar a luz passar. O resist vai ser esse material que vai permitir ou não, ou seja, ele vai desaparecer ou não num solvente. E você vai ter a camada de dióxido de silício, né, ou seja, o óxido, e o substrato de silício puro. Quando você aplica a luz ultravioleta, você pode ter o padrão positivo do lado esquerdo ou o negativo do lado direito. Isso vai expor a camada de óxido de silício. Então, ele vai proteger ou não a camada de óxido de silício. Com relação às técnicas, tá? Então, nós temos duas técnicas aqui básicas. Uma que tem a ver com contato, aliás, três, né? São duas por projeção, né? Ou seja, que você tem de fato essa... perdão. Duas delas seria um processo mais simples, que você tem uma fonte UV que é ajustada por uma lente para tornar-se o mais paralela possível, e nisso você tem uma máscara que pode estar em contato ou somente próxima, tá? Então, essa seria a diferença por contato e por proximidade. O fato é que de você ficar encostando a máscara no wafer, você acaba desgastando a máscara, mas claro, você tem uma alta resolução desse processo. Quando você deixa ela levemente afastada, você não tem o desgaste, mas a resolução fica menor. Agora, é claro que nós temos uma abordagem um pouquinho mais interessante, que seria por projeção. Então eu uso duas lentes que na verdade vai fazer literalmente uma projeção no resist. E isso permite uma resolução maior. E é claro que você pode ter um padrão de máscara menor para a projeção ótica. Então você pode fazer uma máscara maior e projeta ela menor, enfim. Você consegue extrair propriedades melhores da sua máscara. Então vamos de novo agora em mais detalhes sobre qual é a sequência de processamento nessa litografia ótica. Primeiro a gente prepara a superfície, então seria aquele polimento, né, deixa o óxido perfeito, preparado, e coloca esse fotoresist camada de 1 micrômetro, bem pequeno. Você faz um recozimento de leve para endurecer o resist e para remover os solventes, então seria a etapa 3. Depois você alinha a máscara, então usando um daqueles 3 processos, e expõe a radiação UV. Isso chama-se revelação, né? Então, para você revelar esse resist, que seria a camada 5, você expõe a luz, né? Ou seja, expõe a radiação, depois você pode remover, ou seja, você revela, você remove as áreas que foram dissolvidas
no revelador. Então, uma vez que eu expus, eu coloco solventes, eu vou deixar a camada exposta. Então, note que aqui é um positivo, né? Então, ele ficou positivo. Aqui, essa máscara, vocês podem perceber que ela é positiva. Aqui ficou, então, o padrão. Não, desculpa, uma máscara negativa, né? Ela ficou padrão. Ela protegeu, ela não deixou passar E agora já tá ficando confuso aqui, peraí. Faz tanta confusão essa coisa de positivo e negativo. O negativo padrão é removido. Tá, então é de fato positivo. Tá. Bom, enfim. A parte que você queria que ficasse, então você coloca um solvente e ela é levada embora, né? Ou seja, o resiste é levado embora dessa parte. Você fica com um pouco de solvente e ainda você, então, aquece para remover os voláteis, né? Então, e isso é importante, esse recozimento aqui intenso para garantir que o resiste que ficou no material faça uma adesão ainda melhor. Por quê? Porque aí você vai finalmente na parte 7 corroer. Então é chamado de etch, mas é uma corrosão química para remover essa camada de óxido aqui e expor o silício. Voilá, nós temos aqui, claro, aí depois você remove o resiste, então o que você ficou? Você expôs a camada de silício com a proteção do óxido de silício aqui. Então, claro que esses wafers você pode ter tanto tamanhos menores aqui, como pode ver pela mão da pessoa que está segurando, ou pode ter discos maiores. Aqui já é um disco, um wafer de silício todo impresso aqui, né? Ou seja, realmente com um circuito impresso, circuito integrado aqui, enfim, todo ele. Para entender do começo ao fim, né? Nós temos um lingote, você faz um wafer, você faz a fabricação do circuito integrado. Isso, quando você corta esse circuito, você forma um núcleo, né, ou seja, desse circuito, e depois você faz algum tipo de encapsulamento. Então, claro que alguns circuitos são maiores, mas o chip mesmo, ele é bem menorzinho. A parte do encapsulamento que acaba sendo maior para manuseio. Agora, finalmente, vamos às tecnologias de micro e nanofabricação. Com relação a esses processos aqui que eu mostrei, eu vou pincelar sobre eles ao longo da aula de hoje, mas eu também colocarei um vídeo explicando passo a passo, porque eu sei que é um processo que acaba gerando muita confusão. Acho que desde o tempo de graduação tem são várias etapas, então vamos nos concentrar nas tecnologias. Então aqui tem um típico laboratório de tanto micro ou nanofabricação, e o pessoal está sempre com essas roupas tal. Eu confesso que eu não entendi por que essa foto foi batida com essa cor meio amarelada, porque não tem muito sentido, sabendo que a foto você pode ajustar as cores. Mas o fato é que é um laboratório todo de fabricação com atmosfera controlada. Então, sobre as tecnologias, os produtos de microsistemas, microfabricação, nanotecnologia, os processos que envolvem microscópio de varredura por sonda e alguns processos de nanofabricação. Então, primeira coisa é sobre a tendência e terminologia, né? A tendência é que a gente faça produtos e peças cada vez menores. Então, microns ou menos que microns. Então, nisso nós temos alguns sistemas chamados de MEMS, que seriam microeletromecânicos, Microelectromechanical Systems, né, microeletromecânicos.
E na verdade a ideia disso é que você tem a miniaturização toda sendo criada num dispositivo só. Então, não só a parte eletrônica, mas a parte mecânica também. E temos também a ideia da tecnologia de microsistema. Então seriam os produtos e as tecnologias de fabricação desse tipo de microsistema. Agora, a nanotecnologia seria menor ainda. Então nós estaríamos em nanômetros, né? Então nós temos, claro, o exemplo clássico seria o cabelo humano, de 100 micrômetros, nós temos algumas bactérias, o corona deve estar aqui nessa fase de 10 nanômetros, a litografia que nós estamos falando, né, está aqui em torno de 7 nanômetros, mais ou menos aqui, vai. E claro que nós podemos chegar no nível atômico. Então, claro que nós temos aqui o que seriam a terminologia, né? Então, nano tem tudo a ver com tá de fato 1 nanômetro para baixo, mas também é falado algumas coisas um pouco maiores que isso. Então, seria essa tecnologia de microsistemas e a engenharia tradicional. Então, isso aqui é mais ou menos um gráfico para ter uma ideia dos tamanhos e tem a ver com os processos. Então, os processos de sílica, né, ou seja, de silício, eles já estão chegando no seu limite, que a gente está falando lá em torno de... você não vai conseguir reduzir tanto abaixo de 1 nanômetro, então você precisa de outros processos de nanofabricação aqui, tá? Então aqui mostra que nós estamos realmente chegando num ponto que a gente vai precisar de uma outra forma de construir coisas cada vez menores. Mas ainda tem muita coisa para abordar. Então a gente começou, né, o curso falando sobre processos que estariam aqui, né, ou seja, os processos tradicionais. A gente vai para usinagem de precisão, né, ou seja, seria uma melhoria, né, dos processos de usinagem padrão. Então chega no seu limite, então a gente já começa a entrar nessas tecnologias de wafer de silício e caminhando para a nanofabricação. Bom, finalmente, qual que é a vantagem, né? Bom, menos material. Menos material, menor volume, menor resistência elétrica, menor demanda por energia para você mover, menor massa, né? Menor inércia. Muito mais função por um espaço unitário, né? Um espaço menor, mas você faz a mesma coisa. Dependendo do que você faz, em termos de tamanho, você consegue acessar regiões que você não conseguiria. Então, a rigor, né, você pode pensar numa sonda intravenosa, se for suficientemente pequeno. Na maioria dos casos, a redução do tamanho pode fazer com que haja uma redução de custo, tá? Isso não é a regra, né? Não é uma regra, mas é possível que você tenha essa redução. A maior aplicação e exemplo em termos de redução, né, de custos, você tem os microsensores, microatuadores, microestruturas, microcomponentes, microsistemas e microinstrumentos. Então, por exemplo, sobre os microsensores, é a ideia de qualquer... primeiro, um sensor é um dispositivo qualquer que detecta ou mede fenômeno físico, calor, pressão e afins. Considerando que você pode reduzir o tamanho, você pode integrar em circuitos. Então, por exemplo, vocês têm no celular de vocês sensores óticos, então a gente está falando de uma câmera, ou mesmo sensores de presença que ficam na frente da câmera, né? Quando você aproxima ele apaga a tela. Você tem bússola, você tem giroscópio, né? Ou seja, acelerômetros ou giroscópio, enfim. Tudo isso são micro ou até, em alguns casos, nanosensores, mas que conseguem transformar um sensor que seria realmente mecânico e grande numa coisa muito menor. E claro, com as suas limitações, mas o fato é que você consegue colocar isso em
em um circuito integrado e, em geral, eles são fabricados usando a ideia do substrato de silício. A mesma tecnologia para fazer o circuito integrado, você faz esse tipo de microsensor. Os microatuadores são basicamente a mesma ideia, mas aqui nós estamos atuando. Então nós criamos, de fato, um dispositivo, acho que dá para chamar de dispositivo, que vai converter provavelmente uma variável elétrica em alguma mecânica, mas você pode ter outros tipos de variáveis, como seria pressão transformando em movimento mecânico, enfim. O interessante, nós temos aqui um microatuador linear do lado esquerdo e uma microbomba do lado direito. Então nós estamos falando aqui de coisas do tamanho de uma moeda, tá? E isso é um sistema extremamente complexo, com uma resposta provavelmente bastante previsível, que é o que você espera desse tipo de microatuadores. Então, imagina que você pode integrar isso dentro do corpo humano, né, no caso dessa microbomba, e isso seria realmente não tão invasivo quanto uma válvula cardíaca, ou mesmo um coração artificial, tal. Eu acho que não é o caso desse tipo de dispositivo aqui que eu estou mostrando, mas isso mostra que existe uma grande área de atuação nessa miniaturização de atuadores e dispositivos, né? Então a gente fala em miniaturizar, né? Na verdade é micro, mas enfim, a ideia é reduzir cada vez mais. Tornar menor, né? Eu acho que esse é o radical. Enfim. Agora, quando a gente vai para as microestruturas e microcomponentes, agora a gente já começa a fazer umas coisas um pouquinho diferentes. Por quê? São peças com dimensões muito pequenas, né? Micro, mas não são sensores ou atuadores. Então nós temos assim lentes microscópicas, espelhos, alguns bocais, engrenagens e vigas. Então você precisa desses itens para compor alguma coisa. Então um exemplo aqui que mostra do lado esquerdo, vocês têm uma engrenagem. Ela sozinha não vai fazer nada, mas você pode integrar essa engrenagem num microsistema que eu vou falar depois para determinada função. Aqui nós temos várias. Do lado direito nós temos engrenagens, nós temos alavancas, enfim, tem todo um mecanismo de catraca sendo fabricado em silício. Então aqui, por exemplo, se eu tiver... Existe um tipo de filtro que usa os efeitos capacitivos, tal, que na verdade seria uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, uma viga dessa sozinha não faz nada, mas quando você coloca, sei lá, 4 vigas contra 4 vigas com certo espaçamento, você transforma num filtro. Então isso são os filtros utilizados em celulares que tem essa característica. Então o que eu faço com esses microestruturas ou microcomponentes, né? A gente consegue criar microsistemas, tá? A ideia é que, por exemplo, você tem do lado esquerdo aqui, você tem um mini e um micro espectrômetro. Esqueci de colocar a imagem que está de dentro do microespectrômetro, mas você tem vários microatuadores dentro desse chip que faz todo o aspecto mecânico que nós teríamos. Então, você tem peças móveis lá dentro, e é isso que é bem interessante. E claro que, assim, nós estamos falando de aplicações muito específicas, tá? Você precisa integrar todos esses componentes, então toda essa manipulação é, claro, bastante trabalhosa. Agora, o custo desse tipo de sistema acaba ficando extremamente alto, né? E a comercialização é muito difícil. Isso aqui, na verdade, sozinho não vai trabalhar, você tem que integrar isso num outro dispositivo, né? Então, isso é um microsistema
num só chip. Então ele pode, por exemplo, ser usado para microlasers. Eu vi lasers de 4 milímetros, uma coisa mais ou menos desse tamanho, é bem menor, né? Uma coisa mais ou menos assim, mas você já tem de fato microlasers e até mesmo analisadores químicos e ópticos, como eu estou mostrando aqui. Então do lado direito vocês têm um sensor de gás óptico feito por MEMS, né? Ou seja, sistemas microeletromecânicos da Agência Espacial Europeia. Então note que ele está encapsulado aqui no tamanho do microchip. Então isso aqui tem um tamanho muito pequeno. Então, a gente está falando de todo um sistema criado nesse encapsulamento. Agora, nós temos algumas aplicações industriais. Então, uma delas, acho que a mais comum que vocês têm, né, hoje, seria a impressão de jato de tinta, né? Então, o controle do bico do jato de tinta é realmente uma coisa extremamente pequena, né? Ou seja, então tudo isso faz parte do que está na cabeça de impressão de uma impressora. Então você tem a tinta correndo, você tem aqui os bicos e dependendo de como essa resistência aquece, você altera a viscosidade e aí acaba liberando uma gota de tinta. Agora, nós temos sensores para ECU, ABS, aplicações médicas, então tudo que tem a ver com coisas muito pequenas você vai ter aplicações industriais. Claro, CD, DVD, cabeçote magnéticos de filme, isso aqui eu acho que vocês não, não usam mais, mas você tem, claro, as aplicações de microscópio de varredura e eletrônica. Análise de substâncias também, então nós temos várias aplicações aqui, então só tende a aumentar isso. Agora, os processos de microfabricação, muitos deles são baseados em silício. A ideia é que tanto a parte do circuito eletrônico como a parte mecânica pode ser feita no mesmo substrato. Então, os mesmos processos que você utiliza para gerar as trilhas eletrônicas, né, de um chip, você pode utilizar para criar a parte mecânica. E o silício tem uma boa propriedade em termos de propriedades mecânicas, em termos de resistência e elasticidade, dureza, e a densidade é relativamente baixa, então acaba tendo um bom comportamento. E todas as técnicas são as mesmas usadas para os circuitos integrados. Então, você pode considerar os microsistemas, a tecnologia de microsistemas é baseada em silício também. Agora, em muitos casos você precisa de outros materiais para compor esse microdispositivo. E por isso, né, então você precisa dos materiais, você tem alguns processos não só no silício. Então um desses processos é chamado de liga. Eu vou falar sobre ele mais para frente. Ora, os processos com relação à camada de silício começaram lá para os seus anos, década de 60, assim, desse tipo de dispositivo, né, da tecnologia de microsistemas. Lá para a década de 70, ou seja, depois de ter começado os circuitos integrados, né, isso, claro que isso foi feito para sensores, né, de tensão e deformação e pressão, piezoresistivos, mas agora você pode usar para muitas outras coisas e é amplamente utilizado para esses microsistemas. A mesma tecnologia, conforme eu tinha comentado. Claro que tem algumas diferenças em termos do processamento do circuito integrado e a fabricação desses microdispositivos. A primeira delas é a relação altura e largura da microfabricação. Então, por exemplo, do lado esquerdo vocês têm um circuito integrado que muito provavelmente teria essa razão de largura por altura muito mais
ou seja, você acaba tendo alturas grandes e também larguras muito grandes, o que em geral não acontece no caso da fabricação de CI. E em muitos casos, você tem algumas estruturas, você pode necessitar que seja feito um vazio entre as camadas de cima e de baixo para que tenha uma certa flexibilidade. Então, seriam essas vigas engastadas e você precisa realmente de vazio, que é uma coisa que não acontece no caso do CI. Os gaps são diferentes, enfim. Essa característica de vigas, pontes, você não tem no caso dos circuitos integrados, tá? E outra coisa é o tamanho geral. Então, o tamanho geral acaba sendo muito maior do que no caso dos sistemas de circuitos integrados, tá? Bom, agora do que se trata essa fabricação, né, 3D? A primeira coisa é que nós temos um silício se você pegar um silício policristalino, você vai ter corrosão em qualquer direção, e isso não é interessante. Então, o que você faz? Quando a gente tem o monocristal de silício, ele tende a corroer numa camada, ele tende a corroer numa direção específica. Então, nesse sentido, você pode utilizar esse efeito 3D de corrosão por corrosão úmida. Então você deixa uma solução e você vai ter exatamente a tua direção de interesse caso você saiba qual é essa direção. Então é claro que a corrosão vai ser anisotrópica e você consegue, na verdade, um controle maior dessas direções. Então nós temos aqui, aliás, não só você sabe a direção, você tem o controle do até onde vai essa corrosão. Então, por exemplo, se você tiver, você pode ter, claro, 3 planos cristalográficos da estrutura do silício, então o plano 100, 110 e o plano 111. Então, nós temos algumas direções aqui. Essas características vão nos dar alguns efeitos interessantes do ponto de vista de microusinagem por corrosão volumétrica. Então, a ideia é que tem algumas soluções corrosivas, por exemplo, o hidróxido de potássio, que você não tem uma gravação muito boa na direção da face 111. Ou seja, o que significa? Aqui o termo gravação seria o sinônimo do etch, que é essa gravação, essa corrosão nessa direção. Resultado, se eu pegar a face A aqui e for corroer usando o hidróxido de potássio, na verdade eu formo paredes, então eu consigo atacar o substrato somente na direção vertical do desenho. Agora, se o meu silício for o caso 100, a direção das faces do cristal estão em V. Então, quando eu acabo corroendo, ele forma um V aqui no substrato. Então, utilizando essa ideia, eu vou criando essas estruturas tridimensionais no meu substrato. Então, quando a gente fala em corrosão volumétrica, tem a ver com esse processo, e claro que eu também posso fazer uma corrosão superficial, que vai acabar sendo muito menor e vai ser só nessa superfície do substrato mesmo. Bom, pensando sobre a microusinagem numa corrosão de membrana fina, né? Então a primeira coisa, eu dopo o meu silício com boro, tá? Então a camada branca aqui é uma camada de boro, então estou falando dessa imagem aqui. Coloco uma outra camada espessa de silício, faço um óxido de silício em ambas as partes, coloco um resiste no sentido de litografia
e depois eu faço uma corrosão química, a mesma utilizada por litografia. Resultado, ele vai remover todo o meu silício, exceto a parte da camada que eu dopei com boro, tá? Então isso aqui vai ser uma camada de silício dopado com boro, então eu vou manter essa estrutura. Então eu tenho silício em azul, camada dopada com boro aqui no centro e eu acabei de criar uma estrutura de viga aqui. Claro que nós temos vigas e outras estruturas similares, então da mesma forma eu posso utilizar esses efeitos da superfície desse meu ataque químico para criar estruturas tridimensionais. Então nós temos aqui o silício e eu tenho algumas viguinhas aqui sendo aplicadas. Então as vigas são paralelas, claro, mas elas têm uma certa lacuna nessa superfície de silício. E claro que o gap, né, ou seja, a distância entre não só a distância do substrato para a parte de cima da viga, como a espessura da viga mesmo, são na faixa de microns. Então nós estamos falando de uma coisa bem pequena, tá? E isso no caso os dois são silício, enfim. Bom, aqui também só um comentário que na camada 3 aqui você aplica uma camada de polissilício, né? Ou seja, um silício diferente do que é o seu substrato, mas ele vai ter propriedades interessantes também. Agora, nós temos algumas técnicas chamadas de lift-off, por exemplo, em microfabricação, perdão, que você cria algumas texturas em metais como platina, e a ideia é um tanto simples. Você também tem o silício como substrato, você aplica um resist, você deposita platina, que seria etapa 2, deposita platina, e depois você remove o resist. Resultado, você deixa a camada de platina aqui. Então, isso vai criar um aspecto na sua superfície. Isso também é microfabricação. Os processos liga, que são muito importantes nesse processo, nessa tecnologia de microsistemas, foi desenvolvido na década de 80 na Alemanha, e ele se baseia nas palavras em alemão. Liga, então seria litografia, né? O LI, então especial por raio-x, que é o que era mais utilizado, que é mais utilizado. Galvanoformung, que seria eletrodeposição ou eletroformação, e o Abformtechnik, que seria moldagem de plástico. Então, essa sequência, né, litografia, Galvanoformung e Abformtechnik, é utilizado para também descrever a sequência de operações. Então aqui nós temos, acho que eu vou ampliar aqui, vai ficar melhor. Então você tem uma máscara, como a gente já sabe da litografia, aplica uma radiação por raio-x. Você tem o teu resiste é feito de PMMA, ele vai corroer a parte não protegida da máscara. Você tem esse substrato que conduz. Depois disso, você vai ter algumas partes expostas, né, do teu substrato. E depois você faz assim, você pode tanto utilizar o que ficou no seu substrato, no caso A, como molde ou como a peça metálica. Então, é interessante que você pode usar para as duas coisas, né? Então, de novo, você gera esse substrato condutivo com resiste, você usa a eletroformação para preencher as aberturas e forma essa coisinha azul aqui,
E aí você pode tanto remover o resiste, você vai ter, no caso B, a peça metálica, que seria o que você usou, né, para eletroformação, ou então você vai usar para criar esse molde aqui, tá? Bom, acho que era isso que... Tá. Acaba sendo um processo bastante versátil, que você pode produzir peças, vários métodos diferentes. Você consegue uma razão de aspecto importante, né? Ou seja, você consegue ir bastante... a relação de largura e altura acaba sendo grande. E você consegue também trabalhar com peças com uma grande variedade dimensional. Então, a gente está falando de micrômetros a centímetros. Então, e você consegue umas tolerâncias boas. Então, é um processo bem interessante. Claro que nem tudo nem tudo é tão legal, porque você tem um processo caro. Você precisa de muitas peças para justificar. E você trabalha com raio-x. No raio-x não é uma coisa muito legal de você trabalhar, né? Mas isso pode criar esses moldes bem pequenos, moldes plásticos, enfim, muitas coisas que você pode fazer. Agora, nós temos outros processos de microfabricação chamado de uma classe de litografia suave, então pode chamar de microimpressão ou impressão por microcontato, e alguns processos não tradicionais que eu vou... não tradicionais e tradicionais aplicados para microfabricação, e eu vou falar sobre eles agora. Eu acho que eu vou falar mais rápido do que eu tenho dito sobre os outros, porque são pequenas variações de processos químicos e mesmo processos de litografia. Então, aqui a ideia é que você usa um molde de elastômero para criar um padrão na superfície do seu substrato. Então não é mais uma máscara, e sim um padrão que você vai realmente imprimir. Então nesse caso seria uma litografia dos moldes antigos mesmo. Então você cria um molde plano, então pode ser tanto por microimpressão, né, você pode realmente imprimir na peça e depois realizar o processo de litografia, ou então você faz uma impressão por microcontato. Então, no caso, você vai pressionar contra um molde padrão. Você vai usar esse molde elastomérico contra o seu resiste. Ele vai, digamos, marcar algumas depressões no fotoresist, que é o que acontece aqui no 3. E aí quando você remove por meios tradicionais, você vai deixar o substrato exposto na parte que você quer. Então isso é uma forma de você fazer também. Tá? Seria litografia suave. Claro que nós temos a possibilidade de você criar a usinagem de ultra alta precisão, que seria realmente ferramentas de corte, por exemplo, um diamante monocristalino. Então, disco rígido de computador, fotocopiador, enfim, você consegue entender como isso é um processo bem delicado. Dando um exemplo aqui, a gente está falando de uma folha de alumínio. Também temos o processo de microestereolitografia, que seria a ideia de você fabricar coisas bem pequenas. Então aqui ele usa o termo de impressão de manufatura aditiva de estereolitografia, e espessuras bem pequenas, claro, então está falando de 10 a 20 microns, e você tem um tamanho, né, de um ponto dessa microestereolitografia em torno de 1 a 2 microns, então é uma coisa realmente pequenininha. E o interessante é que os materiais não se limitam aos polímeros fotossensíveis, então você pode realmente utilizar tanto para fabricar microestruturas de cerâmica e metálicas em 3D. E o material que você tem início
é um pó ao invés de um líquido. Então, é a forma de você fazer uma deposição bem controlada também. Agora nós podemos, quando eu criei essa, essa capa, nós não estávamos na Covid, mas é interessante que provavelmente essas coisinhas aqui são coronavírus aqui. Enfim, mas nós temos uma nanoespaçonave combatendo alguma coisa que não deveria estar onde está aqui. Enfim, é um pouco de ficção científica, mas talvez não esteja tão longe de acontecer. Primeiro, porque a nanotecnologia, ela fala sobre coisas que não só fabricação, mas aplicação de itens que estão na faixa de 1 nanômetro a 100 nanômetros, tá? Então a gente está falando não só de estrutura, né, desses nanosistemas e nanodispositivos, mas também em filmes, revestimentos, pontos, linhas, fios, tubos, sistemas. Então, tudo que tem a ver com estudo científico que se preocupa com esse tipo de objeto é chamado de nanociência. Então, não só a fabricação, mas o uso, a ideia, as adaptações, as aplicações, tudo. E a nanoescala tem a ver com essas dimensões dentro dessa faixa e um pouco abaixo da faixa que está sendo falada aqui. Por que passa a ser importante? Por que a nanociência passa a ser importante? Porque existem vários fenômenos relacionados à superfície, né, ou seja, que tem a ver com o quadrado das dimensões envolvidas, acabam sendo mais relevantes do que as de volume. Então, o que é a física relevante para nossa escala é diferente para nanoescala. Então a gente fala que o tamanho é documento. Size matters. Então muda, a física se torna, ou seja, as forças de Van der Waals passam a ser mais importantes do que a da gravidade. Então isso mostra que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, claro que virou uma grande forma de você vender produtos. Então, cosméticos e protetores solares, polimentos e ceras de carros com nanotecnologia, revestimento para lentes de óculos, tintas resistentes a riscos. E aqui talvez sejam... o governo tem dado muita ênfase em pesquisas de nanotubos de carbono e nanoestruturas de carbono, porque o fulano vai estudar nanotubos de carbono, mas a ideia é de que isso já vem acontecendo há mais tempo, e realmente nós temos algumas propriedades interessantes nessas nanoestruturas de carbono. Para quem nunca viu, nós estamos falando do fullereno, que é o C60, que é chamado de... agora... eu não sei exatamente se isso aqui se isso é em inglês ou não, mas seria Buckminster Fullerene, que seria o Buckminster Fuller, o cara que criou a cúpula geodésica. Então é mais ou menos a mesma ideia, que você tem uma molécula de carbono com 60 carbonos em forma de bola de futebol. Você pode ser ligado para formar cristais e isso tem uma propriedade isolante, pode conduzir se ele for dopado e ele é um supercondutor se super resfriado a 18 Kelvin. Então a gente tem uma coisa bem interessante aqui, esse tal de fullereno. E o nanotubo de carbono, ou Carbon Nanotubes, né, o CNT, são átomos de carbono ligados, formam um longo tubo. E ele pode ter propriedade tanto condutora ou semicondutora. E o interessante é que ele tem uma resistividade menor do que o cobre, porque ele tem menos defeitos em sua nanoestrutura. E tem uma propriedade interessante de tudo que tem a ver com grafite, que são alças correntes não causarem altas temperaturas. Então, é muito, muito interessante. Agora, isso não só tem as suas propriedades de condução, mas propriedades mecânicas também. Então, você tem um módulo elástico alto, e uma força de tração, aqui está como muito maior,
Eu acho que tem um erro de digitação aqui, mas é muito maior do que a do aço, tá? Mas muito maior mesmo. Então acaba sendo considerado. É, isso aqui está me incomodando. Pronto. Pronto. A gente apaga aqui. É, isso, assim, vale a pena você pensar em como que você utiliza a orientação dos tubos para garantir que seja. Você pode fazer um cabo que não só ele é resistente, mas também conduz eletricidade. Isso aqui na verdade, pode ser considerado a grande saída para a ideia do Space Elevator, né? Ou seja, talvez seja o único material que tem essa característica e as propriedades de baixa densidade e alta resistência para conectar a nossa Terra, a superfície da Terra ao espaço, usando um longo cabo. Pode até pensar em, em transmissão de energia elétrica do espaço para a Terra, enfim. Um pouco de ficção científica não faz mal a ninguém. Agora, nós temos também alguns outros processos relacionados a microscópios de varredura. Então, lembrando, microscópios ópticos convencionais tem uma resolução de 200 nanômetros e chega... e claro que nós estamos falando aqui de luz visível, né? Então não dá para descer, não dá para ir abaixo de 400 nanômetros por causa do tipo de lente que está sendo utilizado. Os microscópios eletrônicos já chegam a uma resolução de 1 nanômetro e conseguem ampliar 1 milhão de vezes. Agora, o de varredura por sonda nós já temos 10 milhões de vezes o aumento, e você tem, na verdade, uma sonda que consegue escanear a superfície a uma distância muito pequena. Então, claro que nós estamos falando aqui tanto do microscópio de tunelamento de varredura e o de força atômica. Falando um pouquinho sobre eles, o dito tunelamento, você aplica uma tensão na sonda e os átomos da superfície do que você está passando, vamos dizer assim, sobre a superfície que você está passando, formam um túnel através da distância da superfície para a sonda. E esses elétrons podem ser medidos, então você consegue verificar o que está acontecendo embaixo. Conforme você vai mexendo essa sonda, tem uma variação de corrente. Então é essa variação de corrente que você consegue verificar e você consegue criar um mapa topográfico. Só funciona para materiais condutores, claro. Então a gente está falando de corrente, né? Agora, o de força atômica, ele pode ser usado para qualquer material. Aí tem a sua vantagem, claro. A sonda, ao invés de ser colocada em uma coisa muito rígida, ela é colocada em uma viga muito delicada mesmo, porque ela vai fletir conforme as forças atômicas da superfície for excitar a sonda. Então essas forças que nós estamos falando tem a ver com as forças de Van der Waals, você tem a de capilaridade, magnética. Então qualquer coisa que esteja nesse nível, nessa escala muito pequena, e promover algum tipo de força, vai vai fletir essa viga. E claro que a deflexão vertical pode ser medida para construir uma imagem topográfica dessa superfície. Então, esses são os microscópios de varredura que a gente consegue trabalhar aqui. Bom, por que eu estou falando disso? Inclusive no livro tem mais imagens sobre, quem se interessar, tem mais informações sobre esses microscópios, mas acho que tem vídeos mais interessantes no YouTube que vocês podem procurar também. Do que se trata um microscópio, uma imagem feita por esse microscópio de força atômica, né? Perdão que eu tô com... meu olho tá seco hoje. Então nós temos, claro, a IBM tentando brincar em todas as possibilidades. Então a gente está falando de letras que foram oxidadas, tem 20 nanômetros. Então a gente está falando de uma coisa bem pequenininha. Então para dizer que eles conseguem brincar com um substrato de silício e letras
sendo de dióxido de silício. Então você tem uma diferença que cria essa superfície. Bom, agora vamos aos processos de nanofabricação. Nós temos os processos que são chamados de micronano, ou seja, técnicas de microfabricação que estão sendo aplicadas em nanoescala, e você tem o piconano, então que seria que estão na escala, em geral, de átomos e moléculas sendo manipulados para formar uma estrutura maior de nanoescala. Perdão, esbarrei aqui. O de cima a baixo, a gente está falando das técnicas litográficas. Então é exatamente a ideia, mas você, claro, vai conseguir trabalhar em algumas formas um pouquinho diferentes. Então a primeira delas, o processo do AMD Ryzen, ela usa esse Extreme UV, né, que seria UV extremo. Então você consegue ir para 13 nanômetros, o Ryzen é 7, então você consegue fazer isso. Agora, você consegue litografia de feixe de elétrons, então 10 nanômetros, e algumas litografias de microimpressão, e o nano imprint também, que você na verdade está adaptado para nanoescala. Então é a mesma ideia, mas com algumas adaptações, claro. Quando a gente vai para as técnicas de varredura por sonda, a gente está brincando aqui de manipulação de átomos, tá? Então você pode tanto manipular lateralmente, então você move a sonda e move lateralmente o átomo, como você pode mover verticalmente. Então você pega um átomo e coloca onde você tem interesse. Claro que essa manipulação individual de átomos tem que ser feita num vácuo extremo, senão você vai perder átomo, vai perder molécula. Perdão, é isso mesmo. Que você pode fazer com que átomos ou moléculas interfiram no processo, então você não consegue controlar absolutamente nada. Você tem que ter uma superfície do substrato a temperaturas próximas de zero absoluto, para evitar difusão térmica, porque a difusão térmica ia alterar a estrutura atômica, então você não ia conseguir montar isso. Então, claro que a gente está falando de coisas muito lentas e muito caras. Tá? Agora você tem uma nanolitografia baseada na chamada caneta bico de pena. Então, o pessoal... Então, tanto a ideia de você reciclar processos, né, ou seja, a ideia dos processos aplicados a novas tecnologias e materiais diferentes, etc., o pessoal gosta de reciclar ideias também. Então aqui a gente está falando de uma litografia baseada em caneta bico de pena, né? Então em inglês é Deep Pen Lithography. Lithography. É uma técnica alternativa à varredura por sonda, mas também tem a mesma ideia e potenciais interessantes. Então, você tem, nesse processo, uma ponta do microscópio de força atômica vai ser usado para interferir, para transferir as moléculas para a superfície de um substrato utilizando um menisco de um solvente. Então você vai, por efeitos de capilaridade, você vai depositando o material. Então o processo é praticamente análogo a um bico de pena, transferindo a tinta de uma superfície para o papel através de forças capilares. Então é a mesma ideia, você cria uma região e você permite que haja o transporte molecular. Bom, o importante é que, deixa eu ver se que esse menisco ele é formado naturalmente por causa, enfim, Van der Waals, né? Então acaba sendo mais fácil. Então aqui nós temos esse aqui eu acho que vale a pena mostrar, que é o menor vídeo do mundo, pelo menos até agora, que usa um microscópio de tunelamento. Então lembro que na época foi
um grande choque. Eu vou tirar o som porque eu tenho tido problemas de direito autoral, tal. Mas a ideia é de que eles vão, que eles manipulam é, átomo a átomo. Deixa eu só. Não! Não era isso que era para acontecer. Perdão. Estávamos aqui. E claro que eu vou colocar para vocês o link do como que esse negócio foi feito, que, enfim, eu acho que... Eu não lembro o ano que foi, mas não faz muito tempo. E foi um... Enfim, eu acho isso magnífico. Bom, vamos lá, continuando. É, Era isso. Então, aqui é mais a ideia, né, que a gente chega a esse encerramento dessas técnicas todas. Eu ainda estou conversando, né, com vocês com relação ao trabalho e tal, mas a ideia é de que nós temos os ingredientes e nós temos as técnicas de todos esses processos de fabricação. Então, nós somos capazes, com essas ideias, de fabricar bolos, pães e também fabricar o que nós quisermos. E isso é extremamente poderoso. É exatamente isso que fez com que nós deixássemos a, a idade da pedra, que nós usávamos a pedra e nós criamos as nossas ferramentas e cada vez nós melhoramos as técnicas e o estudo das técnicas para desenvolver ferramentas melhores. E com essas ferramentas a gente consegue transformar a nossa vida. Então é essa a ideia que está por trás de todos esses processos de fabricação e todas essas técnicas. Então eu acredito que vocês têm agora, como eu havia informado, um conjunto muito importante de ferramentas para estabelecer qualquer que seja as coisas que vocês venham a fazer. Então eu fico por aqui e espero encontrá-los em breve. Até!